Eu tenho uma pergunta provocadora, posso fazer? Pode fazer, Eric. Vamos lá. Lá em cima do que você perguntou Avatar faz pergunta para a também. Priscila. Então, ótimo. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho muitos amigos do mundo das startups. E eu vejo o seguinte, no mundo dos... Eu estou, em tese, dividindo os mundos, tá? Propositalmente. Eu vejo que no mundo dos lançadores digitais, existe um fluxo grande de caixa, mas uma certa dificuldade em formação de equity. E no mundo das startups, nesse palco aqui, agora há pouco ocorreu a Hack Brasil, que é um evento maravilhoso, uma competição de startups. Pessoas brilhantes e tal. Mas eu vejo que no mundo das startups, há uma construção de equity, basicamente planejada, e muitas vezes uma dificuldade de fluxo de caixa. A pergunta que eu faço para todos vocês é o seguinte, vocês sentem uma certa rivalidade entre esses dois mundos? E a segunda é, vocês pensam ser possível a união desses mundos ou enxergam nisso uma oportunidade? Quem quiser, fica à vontade. Boa pergunta. Eu acho que isso que você está falando é correto, é preciso. Existe essa parada, a startup tem pouco dinheiro, mas tem equity. O lançador ele tem muito dinheiro, por que não dizer uma abundância de dinheiro mais menos, mas isso muda, tá? Quando eu entrei, dizia-se impossível vender uma empresa que se baseava numa oportunidade. Mas eu já recebi algumas propostas. Continuo recebendo. Então, será que não está mudando? Será que as pessoas já comprei algumas empresas. Aí, ó. De personalidade. De personalidade que começaram Ele é seu avatar agora, mudou. Mas assim, eu não imaginava e foram propostas não solicitadas, no sentido de eu não fui para mercado, contratei um banco de investimento lá, o Goldman Sachs, o BTG Pactual, para fazer isso. Elas vieram. Então, assim, talvez isso esteja mudando muito, mas eu não acho que existe uma competição, assim como eu fiquei sabendo ontem no jantar que tem uma competição do MIT de Harvard. Fui no jantar lá e a pessoa falou assim, em Harvard já são 166 prêmios Nobel, né? MIT só tem 100. Eu falei, nossa, tem uma rivalidade aí, né? Uma rivalidade boa. Mas eu acho que o mundo que a gente está vivendo não tem essa rivalidade. Eu vejo pessoas se associando a startups. Então, o que a gente tem? A gente tem caixa, uma empresa rica em caixa, mas a gente tem um ativo aí que eu acho que é muito maior que caixa. Porque muito se fala nos 100 milhões, nos 10 milhões, mas a gente tem uma coisa que é maior que isso. Quando eu faço um lançamento, se fala-se do 6 em 7, do 7 em 7, 100 milhões, 1 milhão em 7 dias. Desde quando eu entrei, eu descobri que esse não era o maior, não era o dinheiro o maior ativo. O maior ativo era a audiência que a gente tinha e a confiança da audiência que a gente tinha. Esse é o maior ativo, eu acredito que hoje é o maior ativo da minha empresa. Não é o caixa que está no banco, nem a previsão futura de caixa. Não é assim que as pessoas que tentaram oferecer, que fizeram oferta para mim, me avaliaram. Elas avaliaram pelo meu futuro audiência e influência. E aí, quando eu me associo a uma startup, por exemplo, sei lá, desde que a gente começou, a gente estava com a Hotmart. A minha associação com a Hotmart faz a Hotmart crescer. Que é muito, né? Então, eu acho que a gente não está aqui para brigar, nem para criticar. A startup é minha melhor amiga. Inclusive, se tiver alguma startup aí precisando de audiência, autoridade, quiser me dar equity, tá valendo. E é engraçado que a gente estava tendo uma conversa aqui com o próprio Flávio Augusto, que está numa parada. O Flávio Augusto sempre tem umas ideias muito loucas, né? A gente senta ali atrás e fala assim, ei, o que você está fazendo agora? Eu encontro ele a cada 1, 2 anos. E a minha pergunta é, velho, e agora? O que está passando na cabeça? Aí ele explode a cabeça com um novo modelo de negócios e tal. Mas ele estava falando do modelo de negócio que custava alguma coisa para o avatar dele, desse novo modelo, mas ele falou uma coisa muito massa, né? Custava, sei lá, X% da empresa. Ele falou assim, não, mas isso não é custo, isso é investimento. Então, o que a startup vai pensar quando vai ter um influenciador, um blogueirinho, como sócio, ela vai falar assim, vamos supor que eu vou dar 30%, 15% para esse cara. Será que eu vou vender 15% a mais? Na verdade, muitas vezes não é 15% a mais.
às vezes a empresa dobra de tamanho, triplica de tamanho. Então é um ganha-ganha muito grande. Mas aqui, a pergunta que você fez, né? As startups que têm pouco caixa e têm equity, e o lançador que supostamente não tem equity e tem muito caixa. Queria primeiro dizer o seguinte, não vejo que concorrem, não tem rivalidade, são mundos diferentes. O mundo da startup é um mundo, o mundo de quem atua lançando produto digital é um outro mundo. São mundos diferentes, eles não têm nenhuma interface, inclusive, são mundos completamente diferentes. Agora, por que a startup não tem caixa? Porque não vende. E por que o lançador tem caixa? Porque vende. Então, no final das contas, a startup precisa aprender a vender. Hoje, existe uma transformação na mentalidade das startups, em especial, já inclusive aqui no Vale do Silício, depois que quebrou o Silicon Valley Bank, não é, que recentemente fechou as suas portas, que hoje o investidor quer gente gerando caixa. Está mais em busca de empresas que estão gerando caixa. Eu não compro empresa que não gera caixa, é o meu perfil. É claro que existe venture capitals que fazem investimento de mais risco em early stage, que é um outro perfil diferente. Mas hoje em dia, nesse momento do mercado, as startups precisam aprender a gerar caixa. Não só validar suas hipóteses, mas validar gerando caixa também. Por outro lado, no lado lá dos lançadores, é preciso eles aprenderem a gerarem equity. Não tem equity. Não tem essa história de não tem equity. Tudo tem equity. Nem tudo tem liquidez. Mas se tem equity, é porque houve uma estruturação, um pensamento de equity. Então, se o lançador não gera equity, porque ele precisa aprender a gerar equity. No final das contas, a gente está entendendo aqui que o maior ativo é o conhecimento. Seja o conhecimento para vender do lado da startup, ou seja o conhecimento para se estruturar um modelo de negócio que gere equity dentro de uma empresa de lançamento. Então, essa seria a resposta que eu te daria. Eu acabei de participar da gravação de um episódio do Conselho aqui em Harvard. Nós participamos da Brasil Conference e o nosso painel foi justamente a gravação desse episódio, que ficou muito bom. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar é gratuito. E tem mais, quem participar vai ganhar um certificado.